Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 17 e 18 do curso de Química 1. O assunto que será tratado é polaridade da molécula e a gente vem de um segmento de aulas. A gente começou estudando os átomos, aí a gente entendeu a atomística, entramos em ligações químicas, falamos das ligações iônicas e das ligações covalentes. Falamos dos átomos que apresentam a hibridização, depois falamos da geometria, como é que as teorias, as regras que a gente distribui esses elétrons no espaço para ter a melhor estabilidade. E agora a gente vai falar da polaridade da molécula. A gente tem que entender como um somatório. Por quê? Porque como a molécula, a geometria da molécula define muitas vezes a polaridade dessa molécula. Então, a ligação química é a ligação da polaridade. Então, a gente falar da polaridade é algo muito importante nesse exato momento, justamente porque estamos saindo da aula de geometria molecular. Então, a gente entendendo as principais geometrias, as angular, a trigonal plana, a tetraédrica, a piramidal, toda a linear. Então, aqueles tipos de geometria molecular, a gente consegue agora encaminhar para entender a polaridade daquela molécula. Se ela é polar, se ela não é polar, se ela é apolar, se ela tem uma afinidade com a água, se ela não tem afinidade com a água. Então, com a geometria a gente consegue definir isso. Então, a gente tem que entender que a polaridade das ligações tem a ligação covalente apolar, ligação formada entre dois átomos com eletricidades iguais, não há cargas parciais acumuladas no átomo de ligação. Então, se você pegar dois átomos iguais, eles vão ter a mesma eletronegatividade, o que não vai dar maior tendência do elétron estar em um ambiente mais próximo do outro átomo. Então, como os dois têm a mesma eletronegatividade, o elétron está percorrendo esses dois átomos e não gera uma diferença, um polo negativo ou um polo positivo. A verdade não é polo, é um momento. Ele não forma um momento negativo ou um momento positivo com a falta de elétrons. E tem a ligação, tem a covalente apolar, que seria com dois metais da mesma ligação. E tem a ligação covalente polar, que forma com diferentes elementos químicos com diferente força eletromagnética. Então, o cloro tem uma força eletromagnética maior do que o hidrogênio, o que gera um momento em que tem mais elétrons passando pelo cloro do que pelo hidrogênio, o que se configura um momento em que gera um dipolo, uma região que tem mais elétrons, portanto gerando um dipolo negativo, e uma região que tem menos elétrons, gerando um dipolo positivo. E isso dá uma característica polar para essa molécula, ok? Então, a polaridade das moléculas: nas moléculas polares existe separação de cargas, ou seja, são moléculas que apresentam dipolos. Moléculas desse tipo apresentam momento dipolar diferente de zero. Nas moléculas apolares, o momento dipolar é igual a zero, porque estão ligados dois elementos com a mesma eletronegatividade. Portanto, dois elementos que querem elétrons, portanto, não tem momentos de dipolar, não tem momentos em que o elétron está mais em um átomo do que no outro, igual a ligação covalente polar, ok? Os exemplos de moléculas polares e apolares. Vamos falar um pouco mais e dar exemplos. Uma molécula apolar é o dióxido de carbono. Por quê? Porque aqui tem uma tendência de esses elétrons vir para a esquerda, um momento de vir para a esquerda e um momento também de vir para a direita. Então, gera dois momentos com a mesma polaridade, o que deixa essa molécula por um vetor, com a soma de vetor, com uma resultante igual a zero. Então, ela é apolar. Diferentemente do HCN, que é um ácido nítrico. Você pode ver que o nitrogênio ele tem uma eletronegatividade maior que o carbono. O que ele faz? E o carbono tem uma eletronegatividade maior
do que o hidrogênio. Então, o elétron do hidrogênio fica mais próximo do carbono e os elétrons do carbono ficam mais próximos do nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio tem essa característica de ser um elemento, um átomo mais eletronegativo. Ele atrai mais os elétrons, portanto, ele fica com um momento dipolar negativo, porque ele tem mais elétrons ao seu redor, nos seus orbitais, nas suas sobreposições de orbitais, existem mais elétrons próximo ao nitrogênio, o que dá um momento negativo para ele e gera uma polaridade positiva com o hidrogênio e uma polaridade negativa com o nitrogênio, ok? Isso, se a gente fazer uma soma vetorial, a gente vai ver que para a direita a soma está maior. Então, dá uma polaridade para essa molécula que ela contém as suas afinidades com outras moléculas polares. Podemos ver aqui a água. A água também tem um momento dipolar diferente de zero, porque exatamente o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, portanto ele atrai os elétrons do hidrogênio e esses elétrons ficam por mais tempo na sua região orbital do oxigênio, o que deixa um momento negativo. Se a gente fizer uma soma vetorial do momento dipolo, a gente consegue ver que a resultante é para cima. Então ele tem uma resultante vetorial diferente de zero que dá uma característica polar. Lógico, é a água. Aqui a gente pode ver a amônia NH3 também tem um momento dipolo negativo, porque o nitrogênio é um elemento mais eletronegativo que o oxigênio, o hidrogênio, desculpa. Então ele é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio, ele, portanto, tem uma atração maior pelo elétron. O elétron, pela probabilidade, pela lei de Heisenberg, a probabilidade de a gente ver um elétron vai ser maior ao redor do átomo de nitrogênio, o que dá naquela região um momento dipolar, um momento negativo, porque tem mais elétrons ao seu redor. Então gera um dipolo, enquanto que nas regiões do hidrogênio fica com a ausência de elétrons, o que dá um momento positivo. Então também gera uma resultante diferente de zero e uma molécula polar. O HCCl3 também gera um momento polar, porque a resultante é diferente de zero. Tem um carbono, com ele ligado 3 cloros e um oxigênio. Então, o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então, os elétrons vão estar para cima do cloro. E o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, o que puxa o hidrogênio do cloro, do hidrogênio. Não, o carbono puxa o hidrogênio puxa o elétron do hidrogênio, o que deixa o hidrogênio com o momento dipolo positivo, enquanto que o carbono negativo. E nos cloros todos são negativos. Se fizer uma soma vetorial, vai ver que a resultante é para baixo, nessa sequência aqui, ó. Tem para cá, a resultante seria para baixo porque aqui é positivo. Então fica tudo negativo, o que dá uma resultante para baixo e deixa a molécula polar. Vamos entender melhor? A gente tem que falar muito, ter conhecimento muito bem para falar de polaridade da sequência do aumento da eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, essas sequências de átomos eletronegativos vai nos proporcionar com muita precisão a polaridade da molécula. Por exemplo, elementos com a mesma eletronegatividade vão formar moléculas justamente com a mesma eletrônica, justamente moléculas apolares, hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio, hidrogênio com hidrogênio, tem a mesma eletronegatividade, o que resulta em uma molécula apolar. Enquanto que a ligação iônica sempre é polar, porque são íons, então íons têm polaridade por conta própria, já são íons, já tem ausência ou excesso de elétrons, então já são uma ligação, já é sempre polar, então quando se quebra vira mais polar ainda, porque já são íons, sofre uma dissociação iônica. Então tem a covalente polar e a covalente apolar. A polar é a ligação entre dois átomos iguais, o que dá uma característica polar. E quando os átomos são diferentes, a gente tem que ir para a sequência da eletronegatividade. Aqueles que são mais eletronegativos tendem a ficar com os elétrons nos seus orbitais,
tendem a ter uma sobreposição maior dos elétrons no seu orbital, o que dá um momento de polo negativo para esse elemento químico, esse átomo químico. Então, a polaridade magnética pode ser moléculas diatômicas com 2 átomos, moléculas iguais têm moléculas apolares, moléculas diferentes têm moléculas polares. Então, a polaridade da ligação é a mesma que a polaridade da molécula. Entenda essa frase. A polaridade da ligação, se a ligação for polar ou apolar, é a mesma da polaridade da molécula. Então, se a gente souber a polaridade da ligação, a gente já sabe a polaridade da molécula. E a gente também tem como formar polaridade de moléculas poliatômicas com vários átomos. Então, a gente tem que pensar na nuvem eletrônica. Muito parecido com geometria molecular. A gente vai na nuvem eletrônica. E uma nuvem eletrônica é uma ligação, um par de elétrons, 2 pares de elétrons, 3 pares de elétrons sozinhos e as dativas, que é a mesma coisa que o par de elétrons sozinho. Então, tem uma regra básica que é a nuvem de elétrons central é igual ao número de elétrons iguais. Isso é apolar. Se o número de elétrons central for igual ao número de átomos iguais, é apolar. Se o número de elétrons central for diferente aos números de átomos iguais, é polar. Perceba aqui, ó, o carbono. Ele tem 4 nuvens de elétrons e ele tem 4 ligantes iguais. Então, é uma molécula apolar. O enxofre. O trióxido de enxofre, ele tem 3 nuvens eletrônicas e tem 3 ligantes iguais, o que dá um vetor de resultante igual a 0, é uma molécula polar. Vê o dióxido de carbono, ele tem 2 nuvens de eletrônica, duas duplas, e tem 2 ligantes iguais, o que dá uma molécula polar também. Então, se o número de nuvens eletrônicas do elemento central for diferente do número de átomos, é uma molécula polar. Perceba a amônia. Ó, ela tem 4 nuvens de eletrônica e 3 ligantes iguais. Então, dá uma polaridade, dá um resultante diferente. A gente pode fazer por essa regra prática e fazer pela regra que eu estava falando, sabendo exatamente, tendo esse poder de ter o conhecimento da eletronegatividade e saber que os elétrons migram para aqueles elementos que são mais eletronegativos. A gente pode ver a água. Ó, a água tem 4 nuvens eletrônicas e 2 ligantes iguais. Dá, portanto, uma molécula polar, uma resultante diferente de 0. E o CH2Cl2 também é uma molécula polar porque tem 4, perceba, tem 4 nuvens eletrônicas, mas 2 átomos iguais. Então, dá uma diferença aí e dá uma polaridade para essa molécula. Vamos para as questões. As moléculas podem ser classificadas quanto à sua polaridade em 2 grupos, polares e apolares. Experimentalmente, uma molécula é considerada polar quando se orienta na presença de um campo elétrico externo e apolar quando não se orienta. Observe as substâncias e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta com relação à polaridade das moléculas. Então, o Cl4 é apolar, porque são 4 nuvens com 4 ligantes iguais. Apolar, então pode ser B, C e D. O CO2 é apolar também, então letra D. Encerrou a questão. A água é polar, SC2 é polar e HCl3 BF3 é apolar, porque tem 3 nuvens e 3 ligantes iguais. E CHCCl3 é polar também, letra D. 5. O FPA 2006. Sobre os gases CO2, CO e SO2 são feitas as seguintes afirmativas. Tanto o CO2 como o SO2 reagem com água produzindo hidróxidos. Não. O CO2 não reage com a água. Tanto o CO2 como o SO2 reagem com a água produzindo hidróxido. Não, formam um H+. Eles são ácidos. Falso a letra 1. Então, tchau A, tchau C. O CO2 e o CO2 são exemplos de substâncias cujas moléculas são polares? Não, o CO2 é apolar. Eles têm 2 nuvens eletrônicas com 2 átomos iguais, ou eles têm a mesma polaridade porque sua geometria é angular, então tem 2 forças vetoriais por lados opostos, dando uma resultante igual a 0. Então, eles são apolares. Falso a letra 2. Então, a letra 1 pode ser que seja verdadeiro, a 2 é falso, então D e E é falso, e A também é falso, a gente está entre a B e a C. O SO2 e o CO2 não apresentam a mesma geometria molecular. Não, apresenta a mesma geometria molecular, sim.
Não, sim, o SO2, então o terceiro é verdadeiro. Então, e o quarto, o CO2, o CO e o SO2 são exemplos de substâncias cujas moléculas são polares. O CO, ele tem 4 ligações, então ele pode fazer, ele tem 2 ativas e uma ligação aqui e outra ali. Então o CO2 ele faz uma tripla, né? Ele faz uma tripla. 2, 4, 6. Então ele é polar. Porque ele tem 2 nuvens eletrônicas e um átomo igual, ou fazendo por um momento resultante. E o SO2, como a gente viu aqui, ó, o SO3 é polar, mas o SO2 é polar. O SO3 é apolar e o SO2 é polar. Então a gente fica com a alternativa correta, a letra B, 3 e IV. Então foi isso, deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau!